Estamos ao vivo mais uma vez. Como sempre, como nunca. Só estamos. Considerações. Quem tá no YouTube, não consegui fazer no YouTube hoje, desculpa. Então você tá vendo esse vídeo mais tarde provavelmente. Quem tem no Instagram, é nóis, tamo aí, tamo firme. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre nutrição de plantas e um segredinho extra aí que provavelmente já falei já em alguma das lives, mas vou falar novamente hoje que sim, recados iniciais. Semana que vem, marca na agenda, 24, 25, 27 e 28 às 9 horas. Sem desculpa, vai ter no YouTube com certeza e no Instagram também, tá? Sem desculpas, vai ter, não tem essa, não tem outra opção. Fechou? E vai ser da hora, tá? Então, se você tá pensando em fazer uma reforma de paisagismo, alguma coisa assim, segura até semana que vem. Que às vezes, segura, tá? Vai cotando, vai conhecendo o pessoal, mas segura, tá? Não contrata ninguém ainda não. Fechou? Vamos lá, vamos falar de nutrição primeiro. Bom, quando a gente fala de nutrição, o que a gente logo pensa? A gente tem que colocar um humus de minhoca, tem que colocar um esterco, tem que colocar uma terra nova, alguma coisa assim. E de fato não tá errado, tá? Mas dá pra gente complementar isso daí, fechou? Por quê? Quando a gente fala de nutrição, a gente tem basicamente três coisas que vão delimitar o nosso campo aí nutritivo, tá? Que são os macronutrientes de primeira ordem, os macronutrientes de segunda ordem e os micronutrientes. Desse a gente pode separar os macros de primeira ordem como os mais importantes, fechou? Então a gente tem os macros nutrientes de primeira ordem como os mais importantes. E quais são esses macronutrientes de primeira ordem que são os mais importantes? É o famoso NPK, tá? É o nitrogênio, o fósforo e o potássio, beleza? E para que serve cada um deles? Qual que é a função deles? E, né? Que isso vai alterar? Bom, antes de entender o que são eles, para que serve e tudo mais, vai lembrar que o humus de minhoca tem, o esterco tem, todos os fertilizantes orgânicos que você pensou tem. Não só os macronutrientes de primeira e segunda ordem, mas também os micronutrientes, o que é muito importante, que normalmente os minerais não têm, fechou? Só que, em compensação, esses adubos orgânicos, no caso o adubo mesmo, né? Eles não têm uma concentração muito alta dos macronutrientes, tá? E enquanto, por outro lado, os adubos orgânicos, o que acontece com eles? Eles não têm, aliás, os adubos minerais, desculpa, ele não tem os micronutrientes, tá? São muito poucos os que tem, fechou? Então a gente vai falar dos macros de primeira ordem, que é o NPK. Para quê? Para a gente poder não errar mais, pelo menos na hora de escolher, ler o rótulozinho ali do adubo, não errar mais na hora de escolher, tá bom? Bom, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Mas você fala, o potássio e o fósforo não começa nem com P nem com K. Sim, tudo bem. É por conta da tabela periódica, tá? Mas é um outro rolê isso daí, eu nem sei como explicar, mas tá aí para isso, fechou? Bom, o nitrogênio, que é o N, a primeira sigla, para que ela serve? Ela basicamente estimula a folha a ficar verdinha, ficar saudável, ficar bem nutrida, tá? Que ela estimula a produção daquela substânciazinha que produz a fotossíntese, tá? Da clorofila. Então, quanto mais produzir aquilo lá, mais verde a folha fica, fechou? O P, o fósforo, para que serve o fósforo? Fósforo é basicamente para estimular enraizamento, tá, de mudinhas
Então toda vez que você quiser enraizar alguma coisa, você pode colocar algum que seja rico em fósforo para ajudar a estimular floração e frutificação, tá? E o K, que é o potássio, para que serve? O potássio serve para ajudar a aumentar a resistência das plantas contra a seca, contra estresse hídrico por excesso e por falta, né, que seria a seca. Ajuda a aumentar a resistência contra pragas e doenças. Além de, né, ajudar também a aumentar a qualidade do fruto e da flor da planta. Fechou? E por que a gente vai no Garden, vai na floricultura, vai, sei lá, onde comprar o nosso NPK e tá lá 10, 10, 10, 4, 14, 8, 15, 5, 5? Pra que significa essas coisas? Isso é basicamente o teor, tá? A porcentagem do teor do produto. Então, o produto que está ali 10, 10, 10, por exemplo, significa que ele tem 10% de cada elemento. 4, 14, 8 significa que tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. 15, 5, 5, 15% de nitrogênio, 5% de fósforo e potássio, tá? E por aí vai. Aí tem o S, que é o enxofre, tem o Mg, que é manganês, enfim, tá? Se for pegar um orgânico, por exemplo, de compostagem, vai estar lá, sei lá, nitrogênio, 3%, fósforo, 1,5%, tá? É muito menor. Então a gente tem que usar, não pode deixar de usar, porque tem os micronutrientes, tá? Mas a gente tem que usar combinado, não só um ou só outro. Porque se a gente usar só o mineral, por exemplo, a gente vai chegar uma hora que vai ficar com as outras coisas baixas. E a gente quer sempre o equilíbrio. E o equilíbrio é o essencial. Por isso que é equilíbrio. Tá? Claro que a gente não precisa ficar refém de usar compostagem, de usar chorume, nem nada assim. Tá? A gente tem alguns recursos, mas aí você tem que ter uma periodicidade, fazer uma manutenção. Você tem que ter um cuidado extra ali, tá? Principalmente se for profissional, que é o seguinte: você vai ter que pelo menos uma vez por ano fazer reposição de terra, colocar humus, colocar esterco, tá? Porque senão não vai dar certo, não vai ser legal, tá? Um outro detalhe que a gente tem que falar, que seria essa outra pauta que a gente tem, é sobre o aproveitamento desse fertilizante, tá? Por quê? Que às vezes a pessoa não troca a terra, não faz nada, só deixa lá, vai adubando, adubando, adubando. O adubo por si só, tá? O fertilizante no caso, né? O mineral, eles tendem a ser ácido, e a água que a gente coloca também, água de torneira comum, também é um pouco mais ácida, por conta de cloro, por conta de um monte de coisa, tá? Nunca é um pH perfeito, nem a água que a gente bebe, inclusive, tem o pH perfeito, né? Tá sempre ali 5,5, 6, tá? A gente vai colocando, além desse fertilizante, deixar o solo um pouco mais ácido, a própria água também vai deixando com o tempo, tá? Então a gente precisa colocar alguma coisa para neutralizar esse solo, para deixar ele mais alcalino. Lógico que não 100%, mais ele neutro mesmo, tá? Por que que a gente tem que fazer isso? Porque um solo ácido, ele dificulta e muito, tá? Dificulta muito, muito mesmo a absorção desses nutrientes. Então não adianta nada a gente gastar rios de dinheiro com adubação, sendo que não vai rolar de a planta absorver isso, tá? Por exemplo, se o pH da planta, que é muito difícil acontecer também, tá lá 4, por exemplo, que é praticamente aí o mesmo pH de uma acetona, mas pra você ter noção mais ou menos do que é, vai ter uma absorção aí de 20% da capacidade total, 10%, entendeu? 10, 20% aí no máximo. Então, assim, de 1 quilo que você colocar de coisa, vai absorver 200 gramas, ou seja, nada, tá? Então, vai estar jogando dinheiro fora, a planta não vai absorver legal, o que ela precisaria absorver,
não vai acontecer nada, você vai ficar mais frustrado, vai gastar mais dinheiro e, na verdade, a solução tá num negócio que tem um preço irrisório praticamente, que é o que? O calcário, tá? Tem alguns tipos de calcário, você vai procurar sempre ou agrícola ou dolomítico, tá? Preferindo o dolomítico porque ele tem alguns nutrientes, tá? Uns micronutrientes que são muito importantes e que normalmente só no solo não tem tanto. Então você colocando o calcário já vem junto já esse micronutriente também, fechou? Deixa eu pensar uma outra coisa aqui, alguma outra curiosidade. Eu acho que é isso, tá? Acho que não tem mais muito o que falar, não. Temos 10 minutinhos aqui, mais 10 minutinhos de pancadaria. Falamos o básico, falamos o essencial, falamos o necessário. Certo? Então é isso, semana que vem, tá? 24, 25, 27 e 28. Tá lá no feed do Instagram, tem um videozinho muito irado. Se você ainda não viu, vai lá ver. Tá? Se tá no YouTube, você vai ver qualquer dia desses aí vai soltar. Fechou? E é isso. E é isso. Hoje é quarta-feira. Toda quarta-feira, às 9 horas. Live aqui no Instagram. Semana que vem também vai ser às 9 horas, tá? Vai ser dia 25 no caso, né? Mas vai ser uma live mais, espero eu, um pouco mais trabalhada, mais produzida, mais charmosa. Do jeito que o brasileiro acostumou, gosta. E é isso. Felicidade pra todo mundo. É nóis. Tchau.